Fala pessoal, boa noite. Eu sou o Guilherme Coin e esse é o Pronta pra Jogo. Mulher! Não, cara, pô, daqui a pouco tá fazendo sozinho o programa. Mandou bem. Tá ficando profissional. Daqui a pouco tá fazendo o programa sozinho, pô. Nada como a mágica da edição. É isso aí, pessoal. Bem-vindos a mais um Pronta pra Jogo. Repararam que a gente mudou o dia de divulgação. Para quem está assistindo depois, não reparou nada, mas a gente conta para você assim mesmo. A gente agora está fazendo uma vez por semana o Pronta para Jogo, porque a gente vai ter outros materiais aí menores para divulgar durante a semana, então a gente vai manter esse calendário aí de Pronta para Jogo toda segunda-feira e Papo de Zebra, ou o ZebraCast, o podcast, toda quinta-feira, como já vem sendo, e você já inclusive ouviu a semana passada agora, que maravilha, o clima de romance. Nossa estrela da abertura aí, Guilherme Coin, abrindo seu coração. Abrindo seu coração, mandando beijo pra ex-namorada, recebendo. Não, de novo, um beijo pra ela aí. Então é isso. Nesse episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre comunicação de falta, mas agora focado mais para a parte da aplicação da penalidade e do anúncio da falta e da penalidade. Então a gente começa aí. Por mais que a gente sempre diga que o referee não deveria ser considerado a figura mais importante, nesse momento do anúncio da penalidade, ele é a figura visualmente mais importante, porque é quem é visto na televisão e por todo mundo que está prestando atenção nos anúncios. Então a gente precisa saber o que o referee tem que fazer durante a aplicação e o anúncio da penalidade. Então, para começar, a primeira coisa que o referee tem que fazer, do ponto da aplicação da falta, confirmar com um dos wings, normalmente o head linesman, que é quem está com a corrente, se a penalidade vai resultar em primeira descida ou não. Para isso tem um sinal suplementar que se usa do manual, que a gente inclusive vai em breve fazer um episódio sobre sinalização, um ou mais episódios sobre sinalização, mas esse sinal, já que a gente está falando dele, o Marcos vai mostrar aí como é que é, ó. Vai, Coin. Só um sinal discreto aqui que a Headlinesman faz. E aí quem faz aquele sinal tradicional que plástico e tal, de apontar assim com o braço inteiro, é o referee na hora que ele vai fazer o anúncio para a cabine, enfim. Mas o Headlinesman só faz a indicação aqui discretamente. Isso. E o referee na hora de confirmar também, até porque o headlinesman pode estar pensando em outra coisa, no momento que você faz aquele contato visual, o referee também pode fazer isso aqui, tipo, como quem está perguntando. Sim. E aí? Foi ou não foi? E aí o linesman, ou ele vai fazer confirmando, ou ele vai dizer que não, alguma coisa que você pode combinar, um outro tipo de confirmação entre referee e wing e tal, mas a primeira coisa que o referee tem que saber é se depois da aplicação vai ter primeira descida. E aí essa é a sinalização que vai confirmar. Depois de confirmar se vai ter primeira descida ou se não vai ter primeira descida, aí o referee vai dar o sinal preliminar. O que é o sinal preliminar? É um sinal sem anúncio, só o sinal, só o gestual, e apontando para o lado do time que cometeu a falta. Eu sempre vou para o lado errado aqui quando eu quero fazer assim. Então se ele vai fazer lá, sei lá, false start não porque é muito óbvio, mas sei lá, face mask, né, que seja. Então ele vai confirmar lá com o wing, vai ser primeira descida, obviamente, porque a primeira descida automática, foi um exemplo idiota esse que eu peguei, mas vamos lá, seguindo em frente. Aí ele vai virar para a cabine de imprensa, mas sem ligar o microfone, sem nada, ele só vai fazer só isso, sinal preliminar. Depois disso ele vai, aí a gente vai ver na sua amparo, já vai ter trazido o capitão para perto dele, o capitão do time ofendido, e aí ele vai explicar a falta e as opções de aplicação da penalidade, né? Porque o time pode declinar a penalidade, qualquer penalidade pode ser declinada de uma falta, né? Pode ter outra falta na jogada e ele escolher, então tem que passar, esse é o momento de passar as opções para o capitão do time ofendido, ou para os capitães, dependendo se tiver mais de uma falta, aí precisa passar as opções para todo mundo. Passa as opções, recebe as respostas, e aí está dizendo aí, deixar o capitão de frente para o seu head coach, porque a gente sabe que o head coach é a primeira tomada de decisão do time, é do head coach, então ele tem que estar envolvido. Então, quando você vai conversar com o capitão, você bota o capitão de frente para o head coach dele, para eles poderem se comunicar. Recebeu a decisão do capitão ou do head coach, que seja, vai e explica a falta para o capitão do time adversário, para ele saber o que o time dele vai sofrer também, e depois disso, confirma com o umpire se ele entendeu qual é a penalidade, qual é o ponto de aplicação, se ele está ciente de tudo que foi escolhido, e quantas jardas vão ser aplicadas e de qual ponto. Maravilha. Até aí, tudo certo. Essa é a primeira comunicação ali logo antes do anúncio.
Então é isso. Além dessas responsabilidades de referir, também os outros árbitros estão envolvidos nessa comunicação. A gente vai falar agora dos wings. O que os wings fazem nesse momento? Não do umpire. Primeiro a gente vai falar dos wings. E aí é basicamente um trabalho de ajudar na comunicação também. Se o wing ou o deep wing, um dos dois, quem estiver mais perto do head coach, chega perto e tenta ajudar explicando qual foi a falta, o que aconteceu, passando as opções, fazendo a mesma coisa que o referee está fazendo lá no meio do campo para o capitão, faz isso para o técnico entender o que está acontecendo também. E aí, você, estando na lateral, perto do técnico, vai dizer quais são as opções e ele vai escolher e ele vai te dizer quais são as opções. Aí você tem que passar as informações para o referee. Tem aquela questão assim, se você não sabe o que aconteceu, procura alguém que sabe o que aconteceu para você poder passar para o técnico. Você nunca pode falar, putz, eu não sei, não foi na minha chave. Nunca, jamais. É por isso que todo mundo também tem que saber, pelo menos, a aplicação, né? Porque, não, sou deep wing e não vou estudar a aplicação, só vou marcar aqui o que for na minha chave e pronto. Exatamente, tem que saber. E é aquela coisa que a gente falou no último episódio, a comunicação, todos os árbitros têm que saber o que um árbitro marcou de falta. Esse árbitro que marcou a falta, ele é responsável por garantir que todo mundo saiba o que ele marcou exatamente para esse momento dessa comunicação acontecer da forma mais correta possível. E aí, quando o head coach te disser qual é a opção dele, aceitar ou declinar, se ele vai querer uma subtração de 10 segundos ou não, se ele vai querer cancelar a anulação das faltas para poder ter a posse da bola e aplicar as penalidades das faltas dele, todas essas são opções possíveis que você vai ter que buscar com o head coach para não ter que ficar aquela correria do referee, sai correndo lá do meio do campo, vem falar com o head coach na lateral, aí volta, fala com o capitão, aí um toma uma decisão, o outro toma outra, fica essa loucura. Nosso trabalho, quando a gente não está diretamente envolvido na aplicação, é ajudar na comunicação. Então o head coach te passou a opção dele, você vai repassar para o referee. E aí, tá aí entre parênteses, até meio comicamente, porque por rádio é o ideal para quem usa rádio e sabe usar o rádio, que não é o meu caso. Você passa as informações por rádio, ou você faz um sinal dizendo que, sei lá, que vai aplicar, ou que vai ter Zap 10, uma sinalização qualquer que seja, ou que vai declinar, ou qualquer coisa que você tenha combinado previamente em relação a como se comunicar com o referee, ou dando um grito mesmo para dizer o que é. Aí você tendo habilidade, agilidade, tendo seu histórico de atleta, você corre para o meio do campo também para falar de uma forma mais clara com o referee. E aí a gente também falou isso no episódio passado, o line judge, ele é o prova real, né? A prova real. Prova dos 9. E a prova real é exatamente isso, ele vai ficar no ponto de aplicação, ele vai ao ponto de aplicação junto com o umpire, com o head linesman, no momento da aplicação. O umpire vai levar a bola para o próximo ponto, e depois que o umpire levar a bola para o próximo ponto, o line judge vai se mover, ele vai fazer a aplicação a partir da lateral do ponto de aplicação para o próximo ponto, e aí vai confirmar se está no lugar certo. Se todo mundo estiver no mesmo lugar, os três vão confirmar, os wings e o umpire vão confirmar que tudo certo, e aí o umpire vai botar a bola no chão. Eu já estou falando tanto do umpire que é melhor a gente passar logo para o slide do umpire. Opa! Umpire / center judge. Eu não gosto de center judge. Você está certo até de colocar a opção de center judge. Eu é que sou um pouco implicante, porque eu acho que a gente ainda deveria... Tradicionalista. Não, nem um pouco. Eu adoraria apitar com 8, mas eu gostaria primeiro que as pessoas soubessem apitar com 7 antes de começarem a aprender a apitar com 8. Então tem que aprender a apitar com 5, depois com 7, depois com 8. Ou que as pessoas que resolvam que vão apitar com 8, que apitem sempre com 8. Ou na maioria das vezes com 8. Uhum. Mas enfim, umpire ou center judge, na minha realidade pessoal, que é com 7 árbitros, é o umpire que vai fazer isso. Ele precisa saber qual foi a falta que foi passada para o referee. Então, a gente falou, o árbitro que marcou a falta tem responsabilidade de garantir que todo mundo saiba qual foi a falta que ele marcou, mas nesse caso, o umpire também tem a responsabilidade de saber qual é a falta que foi marcada. Então ele tem que estar envolvido nessa comunicação para saber qual foi a falta que foi marcada. Aí, quando ele descobrir qual é a falta, o que vai acontecer? O referee vai virar para dar o sinal preliminar, depois dele ter confirmado com os wings, aquela coisa, primeira decisão não foi, ele vai virar para dar o sinal preliminar. Nesse momento, o umpire vai buscar o capitão do time ofendido para conversar com o referee. O jeito que a gente está falando é o jeito, a gente sabe o que a gente está falando, mas só queria fazer uma observação, porque assim, quando a gente fala, porque o umpire vai aplicar, o referee vai anunciar, e aí eles vão confirmar a aplicação, o que a gente tem que tomar cuidado, e as pessoas têm que ter a ciência, foi o que a gente falou no último episódio, quem vai passar toda essa aplicação é o cara que marcou a falta.
Então, se ele marcar um holding, e esse holding vai ter uma aplicação além da zona neutra, e aí vai aplicar o 3 em 1, tudo bonitinho, ele tem que falar para o ref, tudo bonitinho. O ref vai confirmar com o umpire se é 10 para cá, 10 para cá, 10 do ponto da falta, 10 do ponto anterior, de onde vão ser esses 10. Então, assim, o ref e o umpire, eles só assinam a papelada da burocracia, porque quem entrega a papelada é o cara que fez a falta. E eu achei maravilhosa a analogia. É muito boa essa analogia. É a primeira vez que eu vou te dar razão. Então tá. Obrigado. Aí é isso. O umpire foi, buscou o capitão, levou para o referee. Aí o referee agora vai conversar com o capitão para saber qual é a opção. E nesse momento o umpire vai buscar uma bola. O ideal é que alguém leve a bola para o umpire, não que ele saia da onde ele está para ir buscar uma bola. Mas depois de buscar o capitão e levar o referee para a conversa, é que ele vai se preocupar em encontrar a bola que vai ser usada para aplicação da penalidade e para a próxima descida. Aí buscou a bola, maravilha. Ele vai participar também dessa conversa com o capitão para ter certeza de que tudo foi feito corretamente, que o referee não deu um vacilo, como eu dei várias vezes, e tinha sempre alguém para me socorrer. Confirmada a decisão do capitão ou do time ofendido, vamos saber o que vai acontecer. Os árbitros, o umpire e o referee já confirmaram as jardas que vão ser aplicadas e o ponto de aplicação, como a gente falou lá no slide do referee. Nesse momento, o umpire vai até o ponto de aplicação com a bola na mão e ele vai, do ponto de aplicação, olhar para onde ele vai levar a bola e ele vai direto lá para o próximo ponto. Ele não vai sair do ponto de aplicação, como a gente falou no último episódio também, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, ele vai parar lá no ponto de aplicação bonitinho, vai olhar para onde ele vai e vai. 15 jardas. Nada de contar passadas. Conta jarda. Nada de contar passadas. E mesmo quando você estiver aplicando, tenta não fazer a marcha das jardas. Você não precisa dar passos de uma jarda. Anda normalmente até 10 jardas além do ponto de aplicação. Sim. Mas andar assim em cima da jardinha, acho que não é mais fácil para não se perder, talvez, né? O ideal é você, do ponto de aplicação, já saber para onde você vai. E mirar lá naquela linha lá na frente e ir. Qualquer coisa que funcione na sua cabeça, para não ser você fazendo marcha de jarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só isso. E eu vou dizer um dos motivos pelo qual. Primeiro, que isso é feio. E segundo, que uma das coisas que times faziam nas laterais era contar isso. Contar já as passadas dos árbitros. Exatamente. Num estilo, numa forma de provocar, numa forma enfim, de criar um problema. E aí, se você dá os 10 passos para chegar nas 10 jardas, os times eles criam esse clima, que não é legal. Então, se os times começam a contar isso e de repente você para na 8 e bota a bola no chão, os times sacam que, opa, fizemos, não funcionou nossa provocaçãozinha aí. E aí eles param. O que a gente viu no webinar, por exemplo, quando tem uma falta em bola viva e bola morta, que você vai andar 10 para trás e 15 para frente, quem vai decidir o que é melhor para essa situação é você. Se você prefere 10 para trás e 15 para frente, ou se você prefere ir direto 5 para frente, você que ou vai fazer a conta da metade da distância, se for o caso. Sim. Você decide, junto com o seu referee, junto com a sua equipe. O manual de mecânica especificamente fala para fazer todas as aplicações, 10 para um lado, 15 para o outro, ou metade da distância para um lado, 10 para o outro, seja o que for. Só que é aquela coisa que a gente sempre diz, o manual de mecânica ele é uma referência, ele é a melhor prática possível, na melhor realidade possível, a indicação assim de você deveria fazer assim, mas ele é altamente flexível, você pode fazer da forma que for melhor para você pessoalmente ou para sua equipe. Aí, fez isso, fez a aplicação, foi até o próximo ponto, antes de botar a bola no chão, com a bola na mão ainda, olha para os wings e vê se eles estão confirmando que estão no mesmo lugar que você. Lembra que eu falei lá, o line judge ele vai ser a prova real, ele vai demorar um pouco mais para chegar, espera o line judge chegar, chegou, ok, estamos na jarda certa, maravilha, aí bota a bola no chão. E nesse momento em que botar a bola no chão, se a gente vai falar sobre o anúncio agora, mas nesse momento em que a bola for colocada no chão, já tem que ser o momento do referee apitar a bola pronta para jogo. Porque o referee vai terminar o anúncio dele, a bola vai estar já no chão. Não dá para o referee terminar o anúncio, esperar aplicar a penalidade, botar a bola no chão e aí apitar a bola pronta para jogo. A ideia é que as coisas aconteçam simultaneamente para perder o mínimo de tempo possível. Então, na sequência, o anúncio da penalidade
qual é a melhor forma de acontecer, em que momento. O momento é o seguinte: quando for começar a aplicação, quando o umpire for começar a se movimentar com a bola, esse é o momento em que o referee vai sair do meio da bagunça, vai encontrar um lugar mais vazio no campo, vai virar de frente para a cabine de imprensa, se tiver uma, ou se não para o lado que tiver sido acordado, que vai ser o lado oficial, vai ligar o microfone dele e vai fazer o anúncio. Esse movimento de encontrar um lugar mais vazio, ele serve tanto para você, para a televisão, poder focar você sem mais nada em volta, porque o anúncio é o centro da atenção nesse momento, mas principalmente ele serve para o referee, enquanto está indo encontrar esse lugar, acalmar a cabeça dele e pensar no que ele vai falar. Para quando ele abrir o microfone, ele não gaguejar, que nem eu gaguejo enlouquecidamente aqui nesse programa, mas é para ele pensar no que ele vai falar, para quando ele abrir o microfone, ele só dá o anúncio da forma mais suave possível. Essa caminhada, era caminhada para anotar a faltazinha no papel? No cartão. Era o pensamento. Porque na hora que eu estava anotando no papel, no cartão, estava pensando ali, eita, essa falta aqui é uma falta de tantas jardas que se aplica do ponto tal, e assim vai. Era esse tempozinho que eu estava caminhando, estava anotando no papel, aí levantava a cabeça e holding, número tal. Boa, pode ser usado para isso também, ou você pode pegar o tempo depois do anúncio para fazer. Isso aí é no que for melhor para o andamento do jogo, né? Se você tiver essa tranquilidade de fazer o anúncio e depois anotar, faz isso. Se você tiver que caminhar muito para fazer o anúncio, como eu sei que em alguns casos, eu me lembro do Vini contando dessa coisa lá do Brasil Bowl, ele estava sempre andando pra caramba pra fazer o anúncio, porque tinha um negócio de câmera, tinha um negócio de áudio, e o áudio dele não funcionou de qualquer jeito, não adiantou de nada. Mas então, se você tem que caminhar muito, esse é o momento, pega o cartão e vai anotando, e aí chega no lugar e faz o anúncio já com tudo anotado. Cartão que está disponível no site da ANAFAB. E eu não tô com ele mais aqui na mão. Que isso, hein, gente? Isso. Eu vou na edição, eu vou colocar a imagem dele aqui, vocês vão ver. Esse é o momento de você acalmar para dizer, beleza, vamos lá, vamos fazer o anúncio. E aí, diz aí no slide, para cada falta que você tiver marcado, o primeiro item não houve falta na jogada. O primeiro item deu o sinal da falta, anunciando o nome da falta. Então, abriu o microfone, false start. Abriu o microfone, use legal das mãos. Abriu o microfone, interferência de passe. Falta em bola morta. Porque você tem que anunciar falta em bola morta. Aí eu acho que a galera já ficou com esse negócio na cabeça e transformou para tudo. Então, você não precisa falar falta em bola morta. Você pode falar durante a bola morta, falta tal. Não vai ser false start, mas você pode falar durante a bola morta, conduta antisportiva. Ou após as jogadas. Após a bola morta, falta pessoal, violência desnecessária. Não precisa dizer que houve falta em bola morta. Você, na verdade, o ideal é você não falar a palavra falta. Você pode falar a palavra faltas, mas falta é melhor você não falar. Sim. E aí você liga o microfone, a primeira coisa que você faz é dar o sinal da falta e anuncia o nome da falta. Depois disso, você vai apontar para a linha de gol do time ofensor e vai dizer qual é o time. E aí, o normal é a gente dizer ataque ou defesa, mas você pode dizer time de retorno ou time de chute, ou você pode dizer time que interceptou. Qualquer coisa que identifique claramente quem é o ofensor. Time azul, time vermelho. Ou o nome dos times mesmo, né? Falta o nome Sim, também. É sempre melhor não falar o nome, mas claro que você pode falar, se for uma situação em que falar o nome vai deixar mais claro o que aconteceu. Eu só ia dizer que a primeira coisa quando você abre o microfone não é nem dizer qual foi a falta. É você esperar uns 3 segundos pegar. Aí depois dos 3 segundos, quando o microfone pegar, é você... Agora, boa dica. Boa dica, porque o normal aqui é isso mesmo. Tem vê-se muito por aí, microfone abre, tá aqui, número 26. Pior que é mesmo. 3 segundos e começa. Exatamente, liga, são mais 3 segundos para você pensar no seu anúncio e aí começar a falar. Boa, gente. A terceira coisa que você vai falar é o número do jogador que cometeu a falta. E aí você pode falar o número ou a posição, né? Porque às vezes você não sabe o número, mas você sabe que foi um defensive tackle, ou você sabe que foi o guard da esquerda, seja lá qual for. Então você vai... Então estamos na terceira informação. A primeira foi a falta, a segunda foi o time, a terceira foi o jogador. Lembrando que se tiver mais de 2 faltas, se tiver 3 ou mais faltas, você não precisa dizer o número de todo mundo.
Vamos chegar lá em breve. Depois de anunciar o jogador que cometeu a falta, você vai anunciar a distância que vai ser aplicada de penalidade e, se for relevante, o ponto de aplicação. Porque você não precisa dizer, por exemplo, false start, ataque número 92, 5 jardas de penalidade do ponto anterior. Não tem necessidade. Ali você vai dizer 5 jardas de penalidade. Mas em situações de 3 e 1, você vai dizer qual é o ponto de aplicação. 10 jardas do ponto da falta, ou 10 jardas do ponto do fim da jogada, ou 10 jardas do ponto do fim da corrida. Depois de anunciar a distância, aí a gente já vai para a parte variável do anúncio, né? Porque a penalidade pode ter sido declinada. Então, se for o caso, você vai dizer que a penalidade foi declinada e vai dar o sinal. Ou, se tiver mais de uma falta, se forem faltas que se anulam, por exemplo, você vai primeiro fazer o anúncio da falta do mandante, depois fazer o anúncio da falta do visitante, e aí vai dizer as penalidades se anulam e dá o sinal de offset, que é o mesmo de declinado. Depois de fazer esse sinal, que talvez exista ou talvez não, porque se a penalidade for aceita não tem sinal nenhum, mas depois desse momento, aí você vai anunciar e sinalizar o número da próxima descida, né? Se vai repetir a segunda descida, ou se vai ser a primeira descida, ou se vai ser a primeira descida automática, ou se vai repetir a terceira, repetir a quarta. E já vai sabendo qual descida que vai ser a próxima, quando você for anunciar. Porque lembrando que você vai descobrir qual é a próxima descida quando você confirmar com o Wing se foi a primeira descida ou não. Se ele disser que não foi a primeira descida, você já tem no seu indicador de down, no seu elastiquinho, qual é a descida que está, e ela vai repetir, a não ser que seja uma penalidade que inclua a coisa horrível que tem você pegar lá na hora, segurar, dar ataque, número 10, 10 jardas de penalidade, repete a terceira. Isso. Exatamente. Lembra do elástico? Então, o elástico está te avisando qual é a descida. Ou então... já vi muito referee falar assim, só repete a descida, mas ele não fala o número, por exemplo. É tipo uma maneira você que lute, né? Você que lute. Ô, Daniel. Mas então, essa questão você pode até não falar, no caso de repete a descida, você pode até não falar, mas você precisa sinalizar qual é a descida. Você pode até falar holding, ataque, número tal, 10 jardas de penalidade do ponto da falta, repete a descida. O sinal, ele não é tão importante assim para a comunicação externa, porque a gente tem um marcador de down. Depois de sinalizar, então, a descida e anunciar qual é a próxima descida, aí a gente tem esses dois últimos pontos são relativos a uma penalidade que tenha aplicação no kickoff depois da pontuação, por exemplo, uma falta pessoal numa jogada que termine em touchdown, que o time ofendido resolva que vai querer aplicação no ponto do próximo free kick, em vez de... Eu tô levando surra da minha namorada, que é formada em letras, porque eu tenho mania de falar ao invés de, quando eu tenho que falar em vez de. Então vamos lá. Que o time ofendido resolve aplicar no próximo free kick em vez de no try. Então, aí o referee vai fazer toda a sinalização que a gente acabou de falar, qual foi a falta, qual foi o time, qual foi o jogador, qual a distância que vai ser aplicada e o ponto da aplicação, e aí ele vai apontar para o ponto lá do próximo kickoff. E aí segue o jogo, faz o try, o umpire vai, na hora lá do próximo kickoff, o umpire vai estar com a bola na mão, ou sem interdiante, como a gente já falou, e aí antes dele botar a bola no chão e antes dele aplicar a penalidade, ele vai repetir o sinal da falta, qual foi, falta pessoal, seja lá qual foi, e aí ele só vai gesticular. Pessoal, isso mesmo. E aí ele vai aplicar as 15 jardas, botar a bola no chão e fazer o que ele tem que fazer para o free kick. A gente vai ter, mais para frente, um vídeo ou alguns vídeos entrando em detalhe e dando exemplos de anúncios. Cada um de nós vai fazer uns anúncios aí e tal para botar. Provavelmente vai para o Instagram isso, que acho que talvez seja mais interessante. Mas a estrutura do anúncio é essa. É claro que tem situações que o anúncio vai precisar entrar em detalhe mais no que aconteceu da jogada, quando tiver mais de uma falta, ou quando tiver troca de posse, ou quando tiver alguma opção mais diferente para se dar para os times, mas o básico do anúncio é isso, são essas as informações. Qual time, qual foi a falta, o sinal e o nome, qual time que cometeu a falta e apontar para a linha de gol desse time, qual o jogador cometeu a falta ou a posição do jogador, quantas jardas de penalidade vão ser aplicadas e de onde elas vão ser aplicadas. E aí, aquele final que a gente falou, declinar se tiver que declinar ou não declinar, enfim. Só uma observação lá sobre o início do processo que a gente falou, o início da comunicação. Quando for marcada uma falta, tem o árbitro responsável por marcar o tempo do jogo em campo, que pode ser o line judge, ou pode ser o field judge, ou pode até ser o referee, como era antigamente, eu gostaria de mudar. Enfim.
Mensagens subliminares aqui. O árbitro responsável pela marcação do tempo, ele tem que ficar ligado na possibilidade de haver subtração de 10 segundos. E se tiver dentro de 1 minuto do fim do primeiro ou do segundo tempo, ele tem que ir avisar ao referee que existe a possibilidade da subtração de 10 segundos. Porque a gente não tem relógio visível aqui, então quem está com o relógio na mão tem que deixar claro para todo mundo que falta menos de 1 minuto para o fim do primeiro ou do segundo tempo, que aí o resto da arbitragem já sabe, opa, então dependendo da situação, pode ser que a gente tenha a opção de oferecer para o time ofendido a subtração de 10 segundos, e aí entra num processo que a gente também vai falar sobre em algum outro episódio. A gente vai falar mais sobre anúncio, a gente vai falar mais sobre anúncio, como anunciar as faltas, a gente vai dar exemplos, a gente vai conversar muito mais sobre isso, a gente vai conversar mais também sobre as opções de penalidades possíveis, né? Eu digo as opções em termos de cancelamento, de anulação, de subtração de 10 segundos. A gente vai falar ainda muito mais sobre isso, mas aqui a gente encerra esse pronto para jogo, que a gente deu aí uma varrida geral na segunda parte da comunicação da falta, na comunicação das opções para os times e do detalhamento da aplicação e do anúncio. E como diz aquele slide, foi mais rápido que eu.